Infelizmente, a liderança da igreja cristã preferiu cristianizar essas práticas em vez de combatê-las e dizer que elas eram contra o cristianismo. E para justificar algumas dessas práticas que não estavam na Bíblia, a liderança da igreja cristã passou a aceitar a autoridade dos pais da igreja, que foram aqueles discípulos dos apóstolos, segunda e terceira geração, viveram no século II até o século IV, mais ou menos. Eles passaram a aceitar o ensino deles e da tradição oral, mesmo que não houvesse qualquer base bíblica. A Bíblia meio que foi deixada de lado e aquilo que era prática acabou se tornando lei. Como resultado, a igreja se corrompeu em muito, a igreja cristã durante esse período, início da Idade Média, durante a Idade Média, e muitas dessas doutrinas e práticas estavam relacionadas com arrecadação. Eu vou dizer algumas, por exemplo, veneração de relíquias. Relíquia era uma parte do corpo ou das vestes de um mártir cristão, ou algum objeto associado a ele, ao qual a crendice popular e líderes inescrupulosos atribuíam poderes miraculosos. Pedaço de osso, unha, cabelo, resto de túnica, objeto de uso pessoal daquelas pessoas que tinham morrido como mártir cristão, tudo isso era cobiçado e buscado pelos poderes miraculosos. Apareceram relíquias ligadas a Cristo, Maria e os apóstolos. Por exemplo, o manto de Jesus, o manto da Virgem Maria, frascos com leite da Virgem Maria, cacho dos cabelos da Virgem Maria, lasca da cruz de Cristo, frasco com sangue de Cristo, pregos da sua crucificação, espinhos da sua coroa, a lança que furou o seu lado e o mais famoso de todas as relíquias. Qual é? O Santo Sudário, guardado na catedral em Turim. Então, esses objetos eram considerados miraculosos, tinham poderes especiais, eram chamados das relíquias. Naturalmente, os reformadores se revoltaram contra esse tipo de coisa, não é? Calvino escreveu em 1543 um tratado sobre as relíquias. Ele disse o seguinte, se quiséssemos recolher tudo o que já foi encontrado da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. O Evangelho conta que a cruz foi levada por um homem, lembra lá do Cireneu que carregou a cruz de Cristo? Encher a terra com tamanha quantidade de fragmentos de madeira que nem 300 homens aguentariam levar é uma disfarçatez. O que Calvino dizia é que tinha tanta lasca da cruz de Cristo que dava para fazer 300 cruzes em vez de uma só. Não tinha uma igreja, não tinha uma cidade da Europa que não tivesse um santuário ou igreja onde se guardasse uma relíquia associada a Maria, aos santos e a Jesus, provocando peregrinações que traziam ofertas generosas dos peregrinos durante as missas e assim por diante. A liderança da igreja, a essa altura, fomentou o culto das relíquias para lucrar com elas, exatamente como os falsos mestres do período apostólico inventaram novas doutrinas para ter vantagem financeira. Isso é apenas um exemplo de como a igreja se desviou do caminho bíblico, a questão das relíquias. Outra coisa, a veneração das imagens, que era fonte de riqueza para a igreja na Idade Média, especialmente imagem de Jesus, Maria e dos santos. Quando essas imagens eram abençoadas por um padre, se acreditava que elas tinham importância espiritual profunda para o católico devoto. Além das imagens, tinha, a gente pensa só em imagem, mas tinha crucifixo, rosário, cruzes, pinturas santas, velas, incensos, medalhas, óleos, ungüentos santos. E permanece assim até o dia de hoje. E para não sermos injustos, tem uma ala evangélica que usa exatamente esse tipo de coisa. Eu uma vez escrevi um artigo, está publicado, A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Muita gente saiu da Igreja Católica, mas o catolicismo não saiu deles. Então, muitas dessas igrejas continuam tendo a água ungida, óleo ungido, cajado de Moisés, o manto de Elias, e por aí vai todo esse tipo de coisa. Então,
né, mudou só de lugar. Mas durante a Idade Média essa corrupção foi muito grande, entrou essa questão da veneração. E aí vem o purgatório e as indulgências. A doutrina do purgatório afirmava que o período de sofrimento que uma pessoa passa lá pode ser abreviado através de doações em dinheiro, rezas feitas pelo sacerdote e missas realizadas pelos parentes do morto ou por ele mesmo antes de morrer. Ainda hoje essa prática continua, embora por conta da reforma diminuída, por exemplo, a famosa missa do sétimo dia, não é? A famosa missa do sétimo dia, mas isso teve origem no período medieval. E associado com o purgatório vieram as famosas indulgências. O que era uma indulgência? Indulgência era um perdão de pecados assinado pelo Papa, o qual, na teologia católica, tem jurisdição pessoal sobre o purgatório. Não sei se você sabia disso, mas o Papa ele tem a chave do purgatório. Ele tem jurisdição pessoal sobre o purgatório. E ele pode conceder uma abreviação ou cancelamento do tempo de sofrimento da pessoa lá no purgatório antes dela passar desse mundo para o céu. O ápice desse absurdo aconteceu com o Papa Leão X, viveu no século XVI, que estava precisando de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. Eu tive nessa catedral, é algo maravilhoso, lá em Roma. E o que é que ele fez? Ele mandou os vendedores de indulgência pela Europa toda. E foi assim que um deles, chamado Tetzel, um frade, vendedor de indulgências, chegou numa cidade chamada Wittenberg. E ali ele começou a vender as indulgências, dizendo aquela famosa frase: quando a moeda cai tilintando dentro do cofre, a alma sai cantando do purgatório. Essa era a frase do Tetzel, para convencer as pessoas a comprar indulgências para liberar os seus parentes lá do sofrimento do purgatório. E foi essa prática que revoltou um monge agostiniano que morava em Wittenberg, chamado Martinho Lutero. Isso foi o estupim. Antes disso, se vocês não sabiam, antes de publicar as 95 teses, um ano antes ele tinha publicado as 97 teses, que era contra a base filosófica do catolicismo, que era baseada em Tomás de Aquino. Então isso é menos conhecido porque é mais complexo. O que ficou conhecido mesmo foram as 95 teses, que foram 95 pontos de discussão que Lutero levantou para discutir com os católicos exatamente sobre a liderança católica, exatamente sobre essa prática de indulgências. É interessante que as 5 primeiras das 95 teses elas têm a ver com penitência. Lutero diz, ele começa dizendo que a penitência não é alguma coisa que você faz depois de confessar os pecados no confessionário. Porque até hoje tem essa prática, você vai no confessionário, o padre lhe perdoa, mas passa uma penitência para você, rezar Ave Maria, Pai Nosso, e trabalho comunitário e por aí vai. Lutero diz, penitência não é isso, penitência é um estado constante de arrependimento do cristão. Todo cristão tem que viver um estado de penitência, de quebrantamento, e não somente quando ele vai ao confessionário. E por aí vai. E foi assim que a reforma protestante começou. Agora, para ser justo, antes de Lutero, teve várias tentativas de se reformar a igreja do período medieval. Muita gente dentro e fora da igreja estava consciente desses desvios. Homens como John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus na Boêmia, Jerônimo Savonarola na Itália, todos eles lutaram e morreram, alguns foram mortos e queimados ainda, buscando essa reforma sem conseguir. Dentro da Igreja Católica tinha gente querendo uma reforma, como o teólogo católico Thomas Moros e o mais conhecido Erasmo de Roterdã, que foi contemporâneo de Lutero e teve vários debates com Lutero. Mas a pessoa que Deus levantou para reformar a igreja foi, de fato, esse monge agostiniano. E ele queria reformar a igreja e, não sendo possível, eles se separaram e nasceu a igreja protestante ou reformada. E vocês perguntam, e hoje, como é que está isso aí? Será que a reforma ainda é necessária? Vem para o terceiro período agora que eu vou falar, que é o Concílio de Trento ou o Concílio da Contra-Reforma.
Em 1546, portanto não muito tempo depois da Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana se reuniu num concílio na cidade de Trento. E durante 18 anos eles discutiram o que fazer diante do crescimento da Reforma, que a Reforma estava se espalhando pelo mundo que antes era católico. Muitos países estavam e cidades estavam adotando a Reforma Protestante. E aí eles precisavam barrar isso aí. O que fazer? E aí, principais decisões que eles tomaram no Concílio de Trento. Primeiro, condenou a doutrina protestante da justificação pela fé. Se alguém disser que a salvação é pela fé somente e sem as obras, seja anátema. Então, nós, de acordo com o pensamento, porque isso aqui nunca foi revogado. Então, da perspectiva do catolicismo romano, nós somos anátema até o dia de hoje. Porque é o que nós cremos, somos salvos pela fé sem as obras. E isso, de acordo com Trento, é anátema. Quem afirma isso é anátema. Condenou, declarou como texto bíblico autêntico somente a tradução de Jerônimo, feita no século IV, denominada Vulgata. E com ela os livros apócrifos. Fez uma mudança no tamanho da Bíblia, incluiu 7 livros a mais, que são chamados livros apócrifos e que estavam presentes na Vulgata Latina, com a tradução feita no século IV pelo monge Jerônimo na cidade de Belém, E proibiu toda outra tradução da Bíblia. A Bíblia entrou no índice dos livros proibidos, porque o único livro, a única forma de Bíblia que o católico poderia ler era a Vulgata Latina. Até hoje, a Bíblia considerada oficial é a Vulgata Latina, e o católico não sabe ler latim, ele pode ler algumas versões. Tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica muito boa, mas não é a oficial. Não é. Só realmente a Vulgata Latina, junto com os apócrifos. 7 sacramentos, reforçou a ideia de que tem 7 sacramentos pelos quais Deus manifesta a sua graça aos fiéis: batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, casamento e ordens, que é o sacerdócio. 7 sacramentos. Confirmou o culto dos dos santos e relíquias, mas fez uma distinção interessante para você entender o católico. Quando você diz assim que o católico adora Maria, ele vai dizer: não, eu não adoro Maria, não, eu adoro a Deus. Eles fizeram uma distinção entre adoração e veneração. Adoração, eles disseram que é latria no grego, somente a Deus. Mas com relação a Maria e aos santos, nós temos dulia, que significa serviço ou veneração. Então eles dizem: não, a gente adora somente a Deus, mas a gente venera Maria, venera os santos e todos aqueles homens de fé do passado. É uma distinção semântica, mas na prática o católico ora a Maria, faz pedido a Maria, se curva diante da imagem de Maria, dos santos e tudo. Na prática não tem diferença nenhuma, e o católico comum, ele nem sabe dessa decisão que aconteceu lá no Concílio de Trento, não é? Que ficou na teologia e não desceu para as bases católicas. A doutrina do purgatório e das indulgências foi confirmado e nunca foram revogados, apesar de concílios mais ecumênicos como o Vaticano II. Deixe-me rapidamente passar aqui, então, algumas doutrinas do catolicismo medieval que perduram até o dia de hoje, para vocês entenderem os 5 solas, o porquê os reformadores insistiram nesses 5 pontos, né? Já está dando para ver, né? Fonte de autoridade. Onde é que a Igreja Católica medieval, de onde é que ela tirava a autoridade para inserir essas coisas que certamente não estão na Bíblia? Primeiro, eles reconheciam que a Bíblia, a Vulgata Latina, é a palavra de Deus, mas eles também reconheciam a sagrada tradição como estando no mesmo pé de igualdade da Bíblia, ou seja, doutrinas e práticas do catolicismo popular e da Igreja que foram acumuladas durante os anos. E a terceira fonte de autoridade do catolicismo é o magistério, que é o colégio de bispos, encabeçado pelo Papa, que passam as bulas, que passam
todas as decisões do catolicismo romano, o Papa considerado como infalível nos seus pronunciamentos ex cátedra, ou seja, de ofício. Quando ele senta na cadeira e ele faz os pronunciamentos dele, na cadeira de Pedro, ele faz os pronunciamentos dele, ele é infalível naquilo que ele diz. Então, são 3 fontes de autoridade no catolicismo. Você pergunta, mas onde é que está a ideia de que Maria subiu aos céus depois da morte? Não está na Bíblia. Ele disse, não está na Bíblia, mas está na tradição. E a tradição tem o mesmo peso da Bíblia para o catolicismo. Então, esse é a primeiro ponto. Segundo, sobre a igreja verdadeira. Para o catolicismo, a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eles estão falando de igreja, eles não estão falando da igreja invisível, mística, espiritual, composta de todos aqueles que creem em Jesus, mas da organização, aquela organização que está lá em Roma, sede em Roma, encabeçada por um líder que é o Papa. Se você não fizer parte dessa organização religiosa, você não pode ser salvo. Fora dela não existe salvação. Se você não for católico praticante, você não pode ser salvo. Então, os protestantes, eles dizem, não é? Fora da igreja não tem salvação, mas só que para nós igreja é outra coisa, é o corpo vivo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, é composto de pessoas que creem em Jesus espalhadas pelo mundo. Nós não temos, os protestantes não têm uma organização central. Quem é que representa os evangélicos no mundo? Nós não temos uma organização. As igrejas se organizam localmente e são entendidas como expressões da verdadeira igreja, que é a Igreja de Cristo. Sobre o sacerdócio dos padres, o catolicismo entende que o padre ele pode perdoar pecados em nome de Deus, daí a importância da confissão auricular a um sacerdote, seguida do sacramento da penitência. A transubstanciação, é o nome que se dá à transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo, ocorre durante a missa, quando o sacerdote realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo e repetindo as palavras ditas por Jesus na última ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu cálice. Em latim, in persona Christi. É essa a função do sacerdote. Ele age, o padre age in persona Christi, ou seja, no lugar de Cristo. Por isso ele pode perdoar pecados, por isso ele transforma pão e vinho no corpo de Cristo, por isso ele pode, por aquela declaração, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, efetuar esse milagre e assim por diante. Então isso continua até o dia de hoje. O catolicismo pensa nisso até o dia de hoje. Você já pode entender o porquê. Sola Christus, né? Somente Cristo, não tem sacerdote como mediador, padre como mediador, pastor como mediador. Vocês vão vendo que os 5 solas, eles nascem para dar resposta a esses desvios da Idade Média, não é? Sobre o Papa, eles creem que Pedro foi o primeiro Papa e que os Papas são legítimos sucessores de Pedro, que têm a mesma autoridade de Pedro. Que Pedro era a pedra que Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e Pedro tem poder para admitir e para excluir, poder total dentro dela. O Catecismo de Nova York, que é o documento oficial do catolicismo romano hoje, se você pegar a versão mais nova dele, diz assim: o Papa toma o lugar de Cristo aqui na terra, é o cabeça da igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem nenhum. Então, isso não é uma coisa nova, era o que se pensava na época de Lutero, de Calvino e dos reformadores. Então, nesse ponto não teve muita diferença. Alguns exemplos aqui, vou dar 2 exemplos gritantes de pronunciamentos de papas considerados infalíveis e dogmáticos e que o católico tem que aceitar, não tem discussão. O católico tem que aceitar. Primeiro, a bula Ineffabilis Deo, do Papa Pio IX, de 1854, que definiu a Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria nasceu sem pecado. Onde é que na Bíblia tem isso? Não está na Bíblia. E para isso não importa. O que importa é que essa foi a conclusão que o magistério católico chegou examinando a tradição. Que Maria era pecadora, é claro que ela era. O hino de Maria, o Magnificat, começa dizendo assim: o meu
A minha alma se engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Claro que Maria sabia que precisava de um Salvador. Ela não nasceu sem pecado, mas na interpretação do Papa, nasceu, e essa é uma bula papal. Outra, Munificentissimus Deo, do Papa Pio XII, essa é mais recente, foi a última bula. De 1950 para cá, nenhum Papa passou outro dogma. Tá? Esse último dogma define a assunção de Maria, que Maria, depois da morte, ressuscitou e foi levada aos céus com o corpo glorificado, onde ela está intercedendo por pecadores como vocês e como eu. Por isso ela é a mãe dos céus, é a rainha dos céus, e é por isso que você ora, reza a Ave Maria e diz: tende misericórdia, rogai por nós pecadores na hora da nossa morte. Amém. Eu me lembro disso aí, não que eu fui católico um dia, né? Não fui, mas eu me lembro disso aí, mais ou menos. Sobre Maria, por falar em Maria, sabem como começou? Começou com a discussão sobre Cristo. No século IV apareceu um cara chamado Ariano, não o Suassuna, o Ariano, ele era um presbítero, e Ariano começou a ensinar que Cristo não tinha uma natureza divina, Cristo era só humano, ele não tinha uma natureza divina. A teoria dele foi chamada de arianismo. E aí a igreja se reuniu num concílio na cidade de Éfeso, aquela Éfeso que aparece no Novo Testamento, onde Paulo pregou e nasceu uma igreja. Os líderes se reuniram ali em Éfeso para combater Ário. E uma maneira que eles entenderam de dizer que Cristo era divino é que ele era divino desde o nascimento. Por isso Maria era a mãe de Deus. Então, essa declaração é, na verdade, cristológica. Maria é mãe de Deus porque o ser que está dentro dela é divino, não é somente humano. Então, essa era a intenção, mas foi mal formulado. A expressão é Theotokos, a que gera Deus. Mas que talvez a melhor tradução teria sido: ela é portadora do Deus homem, porque dizer que Maria é mãe de Deus dá a ideia de que ela gerou aquele ser que é tanto divino quanto humano, quando na verdade ela foi somente a portadora. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dela. Só que o concílio de Éfeso, no século XIV, disse: Maria é a mãe de Deus. Como resultado, começou a mariolatria. No ano seguinte, começou-se a construção de uma grande catedral para Maria, e aí a ideia de que Maria é a mãe de Deus, portanto divina, intercessora, se espalhou pelo catolicismo até o dia de hoje. Mas começou lá em Éfeso, com essa decisão mal formulada. Sobre imagens, a adoração teve início entre o próprio povo cristão, cedo na história da igreja. A igreja aceitou e adotou como parte. A princípio, a questão das imagens foi mais ou menos o seguinte: lembra que eu falei que multidões entraram na igreja quando quando veio o Edito de Tessalônica dizendo que todo mundo era cristão? Agora, muita gente ignorante, não conhecia nada do cristianismo, então tiveram a bela ideia de fazer o seguinte: vamos fazer uma imagem de Jesus, vamos fazer uma imagem de Maria, vamos fazer uma imagem de Pedro, Paulo, porque vai inspirar essa multidão ignorante que não sabe ler, não sabe escrever, não pode entender um raciocínio, mas eles podem ver a imagem e se sentir inspirados. Então, a princípio, a ideia era didática, ajudar as pessoas a se inspirar nas virtudes cristãs, contemplando. Mas não demorou muito que, como disse Calvino, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não demorou muito que aquilo que tinha uma finalidade didática acabou virando objeto de adoração. Quem se lembra de um episódio similar na Bíblia, no Antigo Testamento? Lembra lá no deserto, quando Deus mandou serpentes picarem o povo porque tinham desobedecido a Deus? Deus disse a Moisés para fazer o quê? Uma serpente de bronze num cajado e levantar aquela serpente diante do povo. Quem olhasse para a serpente com fé seria curado. Séculos depois, a gente lê no livro dos Reis que durante a reforma do rei Josias, ele encontrou aquele cajado, quer dizer, ele mandou quebrar aquela imagem, porque o povo adorava a imagem.
e ele reduziu a imagem em pedaços. Então, aquilo que Deus, a princípio, tinha significado, meant, como sendo alguma coisa didática, o coração corrompido do homem transforma no objeto de idolatria. Até o dia de hoje é assim. Coisas boas que Deus nos dá, mas que a corrupção do coração transforma em ídolo. Então foi o que aconteceu. E aí as imagens entraram no culto, entraram dentro da igreja, passaram a ser objeto de veneração até o dia de hoje. Vocês sabiam, para vocês verem como a coisa fica estranha. No Catecismo de Nova York, se você pegar a lista dos 10 mandamentos, alguém pode pegar minha Bíblia. Olha o que é que eles fizeram, com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Obrigado, filho. Isso aqui. Terceiro: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não vou recitar os 10, não. Eu só quero mostrar, para ter certeza, para não dizer bobagem. Prestando atenção, eu já digo, imagine sem prestar. Os 10 mandamentos, como estão na Bíblia. Primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia de sábado para santificar. O quinto: honra teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho. Décimo: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem servo, nem serva. Sabe o que é que o catolicismo fez? Tirou o segundo mandamento. Então, o primeiro mandamento no catecismo católico é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí eles tiraram o mandamento: não farás para ti imagem. E aí está faltando um mandamento, né, para ser 10. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram o 10º e dividiram em 2. Nono mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, com isso, saiu o mandamento: não farás para ti imagem de escultura, no Catecismo Católico. Você duvida, está aí na internet, entra aí, Catecismo Católico, 10 mandamentos, veja a lista e você vai ver exatamente que eles tiraram esse mandamento. Estão entendendo a revolta de Martinho Lutero e de Calvino, né? Sobre a justificação do pecador diante de Deus. A Igreja Católica medieval admitia que Cristo morreu na cruz pelos pecados. Se você perguntar a um católico, Cristo morreu pelos seus pecados? Ele vai dizer: sim, Cristo morreu pelos meus pecados, claro. Mas a justificação na Igreja Católica, ela não é um ato de Deus jurídico. Deus nos declara justos, ponto. Na Igreja Católica, a justificação é um processo. Por isso que o católico não tem certeza da salvação dele, porque a salvação dele é algo em processo em que ele coopera. Como é que o católico coopera para a salvação? Quando ele foi batizado, Deus infundiu graça, chamada graça infusa. Ela foi infundida na criança. E essa graça vai ajudar o católico quando ele for participar do crisma, no confessionário, na Eucaristia, na extrema-unção, no casamento e se ele se tornar um padre, um sacerdote. Então, ele coopera toda vez que ele está indo para a missa, toda vez que ele vai ao confessionário, ele está recebendo graça de Deus para a salvação através desses sacramentos. A igreja é vista como medianeira da graça de Deus. Nós já vimos isso, que o padre tem esse poder em persona Christi. Então, o pecador é justificado através de um longo processo. Quando ele está morrendo, para assegurar a salvação, ele recebe a extrema-unção. E se ainda não for suficiente, tem ainda o purgatório e as indulgências para tirá-lo de lá, para garantir que finalmente ele vai, a não ser que ele cometeu um pecado mortal, né? Aí não tem jeito. Mas os outros pecados, todos eles se resolvem dessa maneira. Agora estamos prontos para terminar. Vocês podem entender
o porquê dos 5 solas da reforma. Eles resumem aquilo que os diferentes reformadores entendiam como essencial. Primeiro, sola Scriptura. Somente a Bíblia é a fonte divina de fé e prática na igreja. Não a tradição e não o magistério, não o pronunciamento de concílios, mas somente a Bíblia. Foi porque isso foi rejeitado que essas doutrinas estranhas entraram na igreja. Portanto, o ponto primeiro da reforma é esse: sola Scriptura, somente a Escritura. Isso não quer dizer que a gente não leia outros livros, né? Que a gente não consulte as obras dos pais da igreja, de filósofos, mas para nós o único livro inspirado e autoritativo, única regra de fé e prática é a Bíblia. Nós não temos outra fonte de autoridade. Isso significa que aquilo que não puder ser provado pela Bíblia não deve ser admitido na igreja, no culto, na liturgia, na vida da igreja em geral e na vida do cristão. Tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, rua, fora, nós não devemos aceitar. A nossa consciência, ela está presa à palavra de Deus e não ao que dizem os homens, tradição, novas revelações. A gente está aqui falando do catolicismo, mas dentro do protestantismo, de vez em quando aparecem líderes trazendo novas revelações, fundando igrejas com novas ideias. Fora, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Um exemplo muito famoso, o famoso G12, Castellani, teve uma visão que Cristo apareceu dizendo que a igreja tinha errado até o dia de hoje, reunindo-se em grandes multidões. O que ele sempre quis foi grupinhos de 12 pessoas. Onde é que está na Bíblia isso, que para adorar a Cristo tem que ser um grupo de 12? Mas deu origem ao famoso movimento G12. Foi uma visão que ele teve. E eu poderia narrar várias visões que esses líderes tiveram e que serviram de base para começar as seitas. Então, se você está numa igreja onde a autoridade começa a ser a palavra do líder, a revelação do líder, então você está numa seita. Né? Se você está numa igreja e começa a ser assim, a palavra do líder está acima da igreja, da Bíblia, você está numa seita, isso não é protestantismo. Segunda sola é sola fide, somente pela fé. Deus nos justifica pela fé, sem mediação dos sacerdotes, dos sacramentos e da igreja. Então, com isso se rejeita toda aquela ideia de que a igreja era medianeira entre Deus e os homens através dos sacramentos. Você recebe graça direto de Deus. Você não precisa de um mediador. Essa é a grande diferença do protestante e do católico. O católico precisa da igreja. Ele precisa da mediação da igreja. Nós não, nós chegamos direto a Deus, porque nosso mediador é Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e por ele nós chegamos direto, onde nós estivermos, qualquer parte do mundo. Sola gratia, sola fide, né? Perdão, eu misturei aqui. Estou ainda em sola fide. Nós não precisamos de imagens, relíquias, locais santos de peregrinação, e não é pelas nossas obras, mas é somente pela fé em Cristo Jesus. Não é que obras não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas não salvam. Elas são a expressão da salvação e não a base dela. Terceiro, sola gratia, ou somente a graça. A graça de Deus é dada para nos habilitar a crer e não para nos ajudar a cooperar na nossa salvação, como dizia o catolicismo. Por isso os reformadores insistiram, somente a graça de Deus. A salvação não é sinergista, ou seja, algo que é feito em cooperação com Deus, mas a salvação é monergista. Deus somente salva. A salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. Portanto, é pela graça, não é pela sua ajuda, não é pelo seu merecimento, não é pela mediação da igreja, não é pela mediação de Maria, nem dos santos, da sua caridade, do seu compromisso com os sacramentos, nada. Solos Christus, em quarto lugar, somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Maria, os santos e a igreja não podem mediar a salvação nem interceder por nós. A salvação nos chega livremente pela fé. E finalmente só lhe deu glória. A glória pertence somente a Deus